Estamos começando a aula aqui com Parasite. Parasita, um anime muito legal, muito bizarro, que está disponível na Netflix. E a gente vai analisar algumas coisas a partir de agora. Um anime bem bizarro. Vamos começar analisando o título, né? Kiseiju. É um título inventado pelo autor. Não tem no dicionário essa palavra. Kiseiju. Tá? Esse ki, ele dá a ideia de se aproximar, passar, se aproximar, dependendo do contexto. Tem bastante sentido esse kanji, na verdade. Sei significa vida e ju é o ju do kaiju, né? É uma fera, um monstro, uma criatura. Então, uma criatura de vida que se aproxima, é um parasita, né? Você pode brincar com essas ideias. O autor trouxe esses kanjis trazendo essas ideias para formar essa palavra que em japonês, kiseiju, soa bem, só da hora. Tá em português nem tanto. Criatura vital que se aproxima, criatura que se aproxima da vida, do mundo, não fica legal. É melhor a gente associar a parasita, que fica da hora. E tem um subtítulo que é Sei no Kakuritsu, tá? Esse sei, repara que está escrito em katakana. Então, ele poderia estar escrito em kanji, provavelmente seria esse mesmo kanji aqui, ó, sei, vida, mas ele está escrito em katakana. No, partícula no, é kakuritsu. Kakuritsu aqui, nesse caso, com esses kanjis, indica uma máxima da vida, aqueles que são os seus princípios, as suas máximas na vida, sabe? Aquelas coisas que você tem como princípios na sua vida e que você segue. Então, sei no kakuritsu, quer dizer, os princípios do sei. Esse sei provavelmente é vida, porque é disso que se trata, né? Formas de vida invadindo os corpos e criando novas vidas. Mas, como está em katakana, você abre o leque, porque o autor não escolheu o kanji de vida. Tem outros kanjis que têm essa brecha filosófica para você encaixar aí. Sei de personalidade, tem sei de uma energia sexual, até de gênero, tem o sei de correto, né? Tem um kanji aquele do sei que é correto, tem kanji de sagrado, né? Então, é as máximas do sagrado. Então, tem vários sei que abre para a filosofia, e essa é a brincadeira, essa é a poesia, essa é a arte em japonês, tá? A gente vai usar o primeiro episódio da primeira temporada, e a nossa aula começa a partir de 8 minutos e 57 segundos, ok? Vamos lá, Netflix. Stage 1, Henshin. Qual fã de Tokusatsu que não conhece essa palavra, né? Henshin significa transformação, metamorfose. Eu acho bonita a metamorfose, eu acho que é bem isso, porque o Ren, ele indica mudança, né? E o Shin, corpo. Então, é o corpo mudar. Isso é uma metamorfose, o sentido fica mais preciso. Henshin é uma palavra bem... Eu estava pensando aqui comigo mesmo que se a gente fosse dublar Kamen Rider e fosse proibido usar Henshin, seria legal, metamorfose, mas ia ter uma dificuldade de encaixar na boca do ator. Henshin, metamorfose. Não dá, ia gerar um problema. Vamos lá, começa com zannen. Zannen, uma palavra muito importante, que é você expressar uma pena sobre alguma coisa, né? Zannen, uma frustração sobre alguma coisa, né? Zannen, quer dizer, ai, que pena, que triste, infelizmente, né? Expressa essas ideias, tá? Zannen, usa-se o tempo todo, tá? E a legenda colocou aqui como que pena. Ore, migite, shippai. Aqui é o parasita que já entrou no braço do Shinichi, que é o protagonista, e está se manifestando, a mão está ganhando vida, tá, gente? Vocês nunca viram esse anime? Começa assim, o parasita entra e a mão aqui é o olho, aqui não sei o que, a boquinha, ela vira um ser, a mão do fulano. Então a mão está despertando, então a mão está falando aqui. Zannen, ai que pena. Ore, então é uma linguagem masculina, porque ela está num corpo de homem. Ore, migite, né? Migite, mão direita, né? Shippai, fracasso, né? A mão direita, fracasso, fracassei. Aqui na legenda eles colocaram como fracassei, para deixar mais fluido dentro do jeito que se falam as coisas aqui no drama, né? Quando é uma série.
mas em japonês funciona super bem. Ore, migite, shippai, né? O que tá acontecendo, né? É para gerar também uma sensação de caos, né? O que tá acontecendo? Vamos descobrir. Aí, shippai, boku no migite wa, aí é o próprio Shinichi falando, olhando para a mão, ganhando vida. Shippai, fracasso. Boku no migite wa, a minha mão direita. Aqui essa frase, né? Boku no migite wa. Quando você interrompe a frase desse jeito, você pode, aqui nesse caso específico, né, dar a entender, cadê a minha mão direita também? Poderia ser isso, né? Boku no migite wa doko desu ka? Né? Dependendo da intenção que você dá, dependendo do contexto, muitas vezes essa frase interrompida com wa dá a entender do cadê. Né? Cadê minha mão direita se ela não tivesse, né? Ou cadê a minha mão de antes? Agora ela tem vida, agora é um bicho no lugar. Tá? Boku, você viu que a mão falou ore. Ore é um jeito masculino mais coloquial, mais masculinizado. E aqui, boku significa, né, que é boku, na verdade, a pronúncia, né? Boku significa eu, mas um jeito mais menino, mais moleque, né? Boku é mais humilde, né? Então traz esse humor um pouquinho diferente, tá? Boku no migite wa, né? A minha mão direita. E a minha mão direita, né? Cadê a minha mão direita? Aqui na legenda trouxe isso que eu falei, eu não tinha olhado e realmente essa foi a tradução. Fracassou? Cadê a minha mão direita? A gente tá se norteando. Muito caótico o começo. O que está acontecendo? Né? E aí a mão responde, né? Kuchimatta yo. Kuchimatta yo. Eu comi. E aqui é uma estrutura muito interessante que a gente tem que saber, que a gente pode aprender. Que é a estrutura Teshimau, dos verbos, tá? Essa é uma estrutura dos verbos em japonês, né? Teshimau. Igual tem o teiru, que a gente viu em outras aulas, tem o teshimau, e tem outras formas também. Teshimau dá aquela ideia de acabar fazendo alguma coisa, acabar não sei o quê, tá? É essa a ideia. Aqui no caso, acabei comendo, tá? É a união da forma T com shimau, que shimau é um verbo que significa finalizar. Então, eu comi e acabou, tá? Isso numa forma oralizada. Então, aqui, ó, tabete shimau seria a forma mais reta desse verbo. E aqui está no passado, né? Tabete shimatta. Tabete shimatta quer dizer, eu acabei comendo, né? Esse teshimau dá a ideia de você fez uma ação e você encerrou essa ação, muitas vezes contra a sua vontade. Tipo, eu acabei derrubando, tipo, já caiu. Se eu tivesse aqui o meu copinho, ó, né? Gente, acabei derrubando. Esse acabei é o shimau, né? Ele pode ser associado ao shimau, porque caiu já foi, já encerrou a ação, mas eu não queria. Então tem muito um pouco dessa ideia, tá? Essa é uma forma para expressar esse tipo de emoção. Então, tabete shimatta quer dizer, eu comi, já acabou, e agora que eu estou pensando a respeito, né? Acabei comendo, tá? Isso dito de um jeito coloquial e oralizado, tá? O sentido é esse, e aí a estética com que isso é pronunciado está oralizada. Então, tabe shimatta. Tabe shimatta é a mesma coisa que tabete shimatta. Mesma coisa, só que de um jeito oralizado, um jeito mais puxado para uma linguagem falada, tá? Sentido a mesma coisa. Tudo isso, a partícula que dá ênfase. Então, aqui tá, eu comi. Funciona. A tradução, você vê, né? A tradução vira uma coisa super simples, mas você entendeu que tem carrega todo esse significado, essa emoção. Poderia ser, eu acabei comendo, mas eu acho que para a legenda não ia funcionar muito bem. Eu comi, tá perfeito. Hai. Aí a mão fala, comi. tô com a cabeça na legenda do outro. A mão fala, continua falando, kotoba, mada skoshi dekinai. Kotoba significa palavras, vocábulos, palavras. Mada
ainda, ó, todos esses vocabulários que eu estou falando aqui são muito básicos e você tem que conhecer, tá? Então vamos lá, muita atenção. Mada, ainda, né? Skoshi, quer dizer um pouco. Dekinai, quer dizer não consigo, não é capaz de fazer, tá? Isso sem associar ninguém falando, né? Dekinai solto, assim, pode entender como algo que não é capaz de fazer, né? Não consigo. Muitas vezes traduzido como não consigo, se é uma pessoa falando ou uma mão falando, tá? Então aqui pode ser palavras, linguagem pode ser também, né? Ainda um pouco, não consigo, tá? É meio que uma frase, ele tá tentando estruturar, a mão tá tentando estruturar uma frase, mas não tá conseguindo, tá? E a legenda traduziu isso para eu consigo falar só um pouco. Tá, eu acho que a frase aqui tá com muito nexo, eu acho que ela poderia ser mais desconstruída, igual é aqui. Tipo, palavras ou sua língua, não consigo falar, ou sua língua, falar só um pouco, consigo, não consigo, sabe? Brincar, deixar mais caótico do jeito que tá em japonês. Hai. E aí a mão continua e fala, oshiete, né? Shinichi, né? Shinichi, oshiete. Ah, o Rafa falou um negócio aqui, né? Bom, já foi, né? Aqui é kuchimata. Tá. Eu fui só lendo no kanji, eu ignorei o Oromadi. Tem que explicar isso sim. Aberu, de um jeito mais coloquial, pode ser lido como ku, tá? De um jeito bem mais chulo, tá? Voltando um pouquinho, né? Então, eu fiz toda a explicação com taberu, que é o mesmo kanji, e a mesma ideia, significa comer, só que de um jeito chulo, você pode falar ku, né? De um jeito masculino também, né? Akuta, uma coisa baixa pra caramba, né? Nossa, como eu comi. Kuta, né? Sore kuteo, sore kute, né? Come isso aí, come ku, vem do verbo ku. Então, a mão, já percebemos que ela fala ore, fala ku, então é uma mão bem macho, de jeito bem macho sujo, uma linguagem bem chula, masculina, que ela usa, né? Kuchimattayo, é bem masculino, né? Acabei comendo, do jeito bem assim, macho, chulo, tá? Não é taberu que ele falou aqui, é a mesma ideia, mesmo kanji, só que a pronúncia é essa coisa mais chula, ku, vem de ku, ok? Aí a mão segue, fala, não sei falar a língua e tal, e segue falando, pede pro Shinichi ensinar para ela, né? Oshiete, Shinichi, né? Oshiete, verbo oshieru, de ensinar, tá? Na forma T. E aqui eu quero explicar um negócio para vocês, aproveitando o ensejo, tá? Oshieru é o verbo, tá na forma T. Tá? A forma T serve para conectar com outros verbos, serve para dar uma continuidade na frase, poderia ter uma vírgula, né? Ensina e tal outra coisa, mas também ela serve para você fazer pedidos. Quando tá sozinho, assim, oshiete, né? Você está pedindo, com o sentido do verbo. Então, me ensina, né? Ensina. Para ficar polido, né? Só o oshiete não é muito polido, é coloquial. Você tem que pôr o kudasai. Muita gente conhece, né? Kudasai, aí deixa polido. Por favor, me ensine. E é um pedido. Não confunda com imperativo. Tem um de Romadi aqui, é shin, ichi. Oshete shin, ichi. Muita gente confunde imperativo com forma T. É fácil confundir, mas o tom é completamente diferente. Não tem nenhum problema você usar a forma T com kudasai para pedir coisas para as pessoas. E isso pode ter uma diferença com o português, porque no português é outro tom, é outro idioma. Então a gente pode se sentir um pouco constrangido de falar as coisas, pedir. Me ensina, por favor. Tá? Pode soar um pouco mais constrangedor em alguns casos do que em japonês. Oshiete kudasai é super polido, é um pedido, é humilde e não tem nada de imperativo, né? Apesar de a gente usar o imperativo, né? Me ensine, né? Tem um pouco do imperativo.
O imperativo em japonês, esse verbo, por exemplo, seria oshiero, oshiero, né? Me ensina. Aí é agressivo, aí não se usa. Aí você não vai ver isso no mundo real, a menos que se tenha muita intimidade, tá? Eu consigo imaginar no meu círculo de amigos japoneses falando oshiero yo. Como é que fala em português? Não, é um palavrão muito feio. Aí um japonês do meu lado falou, Shiroyo, me fala, me ensina logo, sabe? Então isso num ambiente de muita informalidade, com amigos e tal, pode usar, mas fora isso é muito agressivo, é muito comum na cultura pop, tá? Então forma T tem essa função de ser uma maneira de você fazer pedidos associado a kudasai, você faz um pedido educado, e não é a mesma coisa que imperativo. Então, o imperativo é mais agressivo, só com amigos muito próximos, e você vai ver muito isso na cultura pop. Hai! E aqui na legenda me ensine Shinichi. É engraçado, né? Esse nome aqui, que tem essa pausinha, também é um nome difícil, né? Da gente... me vem muito a dublagem de coisas que tem esse tipo de nome, né? Que dubla Shinichi ou Shinichi. Cuidado, Shinichi. Você não vai falar, ou Shinichi em Tokusatsu, né? Tinha muito. Ninguém fala, cuidado, Shinichi. Shinichi. Fica feio. Eu acho que tem que ser Shinichi mesmo, né? Para dublar coisas assim, eu colocaria tranquilamente. Vá, Shinichi, né? Cuidado, Shinichi. Shinichi fica esquisito, fica feio em português. Vamos lá. Omae nananda, né? O que é você, né? Aqui eu vi que a legenda está colocando quem é você, mas é mais um o que é você, né? Nananda, né? O que é? E faz muito mais sentido, porque o que é isso, né? Essa mão que adquiriu consciência, o que é isso, né? Aqui poderia ser só omae nanda, o que é você? Agora, omae nananda, você traz mais ênfase, coloca o nan duas vezes, você traz mais ênfase ainda, né? É igual em português a gente fala, o que é isso? Ou, o que é isso? Você traz... Olha que interessante essas similaridades do idioma. Por quê, né? Que tem essas línguas tão distantes, mas a gente faz igual. Né? O que é isso? Você sente uma pressão maior, você sente uma ênfase maior. Em japonês também. Nananda. E o da. Aqui nada mais é do que o des, numa forma coloquial, não polida, afirmando. Ok, aí na sequência, tsukareta, nemuru, né? A mão ainda não aprendeu a ligar as coisas. E pra gente, vamos aprendendo vocabulário, né? Tsukareta, você fala do jeito informal, coloquial, que a gente já viu que essa mão aí é bem do coloquial. Quando você tá cansado, né? Vem do verbo tsukareru, que é se cansar. Tsukareta tá no passado, mas é a palavra que você usa para quando você quer só expressar que você tá cansado. Ah, tsukareta. Ah, que canseira. Ah, tô cansado. É assim que você fala, de um jeito informal. Tá? Se fosse para ser de um jeito mais formal, mais polido, tsukaremashita. Ah, tsukaremashita, né? Tsukaremashita. Hai. E nemuru é o verbo adormecer, tá? Então aqui tá na forma de dicionário, nemuru. Então pode ser presente e futuro. Pode ser tanto durmo como vou dormir. Então, nemuru, vou dormir. É isso que a mão falou. E aí a legenda colocou para cansado, dormir. Tá? Eu poria um vou dormir, cansado, vou dormir. Ficaria mais dentro, mas tá legal, não tem muito por onde errar aqui. E aí, o Shinichi, desesperado com a situação, imagina se acorda sua mão vira um alienígena de repente, ele fala, chotto mate, mate, e mate. Tem dois, é fácil confundir isso aqui, tá? O mate aqui é sim o imperativo, tá? Imperativo. E o mate é o educadinho, esse sim é o pedido. Kikitai koto ga yamahodo arunda, tá? Tem, com ênfase, arunda, tem. E aqui é o verbo aru, né? Que é o verbo que significa existe, tem. Kikitai koto são coisas que eu quero perguntar, tá? Aqui é o verbo kiku, que pode ser tanto ouvir como perguntar,
na forma tai dos verbos, tá? O verbo kiku, deixa eu fazer aqui, ó, o pessoal que está estudando, ajuda a fixar, ó. O verbo kiku significa tanto escutar quanto ouvir, né? Quanto você perguntar. Aqui ele está na forma tai. Eu não vou ensinar como chega na conjugação, mas saiba que é kikitai. Kikitai quer dizer expressa o seu desejo de perguntar. Kikitai koto, né? Quer dizer coisas para perguntar, que você quer perguntar. Então, kikitai koto ga, tudo isso, ga, coisas que quero perguntar. Yama rodo, quer dizer, tem do tamanho de uma montanha, tá? Yama significa montanha e rodo significa tanto quanto. Então, yama rodo quer dizer tanto quanto uma montanha. E aru significa tem, tá? Então, tem coisas que eu quero perguntar do tamanho de uma montanha, né? Tanto quanto uma montanha grande tem coisas que eu quero perguntar. E aqui está afirmando com ênfase, tá? Então, eu quero perguntar um monte de coisa. Eu quero perguntar para você coisas do tamanho de uma montanha, tá? Tanto quanto uma montanha. Deu para entender a figura de linguagem que o autor evocou aqui? Ok? Oi! E aí, oi! Apareceu na outra aula também, né? Ei! Né? Kikitai koto ga yamahodo arunda. Né? Tem um monte de coisa que eu quero te perguntar, ei, porque daí a mão dormiu, ele não vai conseguir perguntar nada, tá? Então é isso que ele está expressando aqui. Vamos ver como que o Netflix traduziu. Calma lá, tenho muitas perguntas a fazer, ei, tá? Eu quero saber um monte de coisa, acho que podia ser um pouco mais expressiva a legenda aqui, porque no original tem esse yamahodo, né? Tanto quanto uma montanha, tem uma montanha de coisas que eu quero te perguntar. Eu quero te perguntar uma montanha de coisas. Eu tenho um monte de pergunta para fazer. Podia ser um pouco mais expressiva a legenda, mas passa o sentido. Oi, teba! Oi, teba! Né? Oi! Eu estou falando ei, né? Esse teba também é muito comum. Tem a ver com o te, que eu falei mais cedo, né? Que indica o que vem antes. Teba, né? E esse teba é simplesmente uma forma comum de você indicar o que vem antes, para você reforçar algo que não foi respondido ou algo que não estão te ouvindo. Oi, teba! Eu tô falando ei! Eu tô falando ei! Esse teba, ele expressa isso, eu tô falando, né? Oi, teba! Né? Qual é? Traduzindo como qual é? Ei, tô te chamando, tô falando com você. Né? Qual é um pouco distante, mas tudo bem, funciona, porque aqui é bem expressiva essa parte, então muita coisa funciona. Mas tô falando com você, eu acho que ficaria mais legal, mais coerente. E aí, a Oka-san, a mãe do Shinichi, ela fala, né, lá do outro lado da porta. Shinichi, douka shita no? Né? Shinichi, o que aconteceu? Né? Tem algum problema, né? Douka shita, a gente pode entender isso como uma coisa inteira. Né? Douka shita, né? Quer dizer, aconteceu alguma coisa? Tem algo fora do errado? Né, alguma coisa fora do comum, fora do errado. Tem uma coisa fora do comum que aconteceu, né? Douka shita, né? Entendam isso como uma coisa só, pode até anotar desse jeito. Douka shimashita ka, se quiser anotar também a versão polida, né? Douka shimashita ka, douka shimashita ka, quer dizer, aconteceu alguma coisa, mesmo sentido, né? Aconteceu alguma coisa, né? Você percebe alguma coisa ruim, a pessoa está nervosa e tal. Douka shimashita ka, aconteceu alguma coisa? Tem esse sentido. Cuidado, porque só o douka, você vai ouvir muito douka, a douka oshiete kudasai, douka sumimasen, sabe? Pode usar de outras maneiras que não tem a ver com esse sentido. Mas o douka shita tem esse sentido, né? Aconteceu alguma coisa? E o no aqui, ele dá ênfase para a coisa toda. Então, Shinichi douka shita no, né? Quer dizer, Shinichi, aconteceu algo? Tem algum problema? E a legenda aqui embaixo, Shinichi, algum problema? Que tá certinho, não tem muito segredo, tá bom? E aqui a gente chega ao final do nosso trecho do Parasite. Também muita coisa básica interessante, ó, estruturas gramaticais interessantes que a gente nunca tinha visto aqui em aula. Então já vai anotando, já vai, né, colocando isso dentro da cabeça e muito legal. Vamos para algumas perguntinhas. Professor, tem alguma diferença entre kiku, kiku, omoi, omoi? Tá? Com esses kanjis que vocês estão vendo na tela. Tem. Esse kiku, o primeiro kiku é o escutar, é você ouvir.
coisas, sons do ambiente, minha voz, o que está acontecendo no ambiente que você, o que entra pelos seus ouvidos é kiku, e tem essa ideia de perguntar também. Esse segundo kanji, kiku, tem o sentido de escutar música, por exemplo, né? Ongako, kiku. Você vai usar o segundo kanji e não o primeiro. Assim, os japoneses usam também o primeiro, você vai ver na internet e tal, não é um erro crasso, mas tem essa diferenciação. O correto é você usar o segundo kanji para escutar no sentido de apreciar, tá? Escutar música, por exemplo. E omoi é pensamento, é o que passa pela sua cabeça, e o último kanji, omoi, ele é o que você está sentindo, né? É o seu sentimento, tá? Então, o primeiro é um pensamento, é uma coisa mais fria, é aquilo que passa pela sua cabeça, e o omoi é o que você está pensando com o seu coração, você está sentindo na prática, tá? Os segundos kanjis que você colocou aí, tanto para kiku como para omoi, eles são mais poéticos, eles têm um sentido mais profundo e sentimental. O primeiro de você apreciar o que você está escutando, e no segundo, o de você sentir alguma coisa, o que passa pelo seu julgamento. Sensei, para representar a ideia de que a ação foi feita agora há pouco tempo, podemos usar o bakari, além da forma teshimal, né? Certo? Por exemplo, tabete bakari. Qual a diferença entre as duas com taberu? Tabeta bakari, né? Você coloca o verbo no passado primeiro. Tabeta bakari. Quer dizer, eu acabei de comer. Eu comi nesse instante. Tabeta bakari. E tabete shimata. Tabete shimata é outra coisa, porque aqui o que me vem mais forte é a sensação de arrependimento pequena. Tabete shimata. Eu acabei comendo. Não estava nos meus planos, mas acabou rolando. Acabou acontecendo o ato de eu comer. O tabeta bakari quer dizer, eu acabei de comer. É uma informação, não tem emoção nenhuma. Eu só estou te informando que a ação de eu colocar para dentro da minha boca alimento se encerrou, tá? Então eu acabei, e faz muito pouco tempo. Acabou de acontecer. Tá? Tabeta bakari, né? Tabeta bakari, né? Você fala isso. Normalmente, quer jantar? Ah, mo daijoubu desu. Tabeta bakari desu kara, né? Não tem problema. Quer comer? Não, já tô bem porque eu acabei de comer. É só uma informação. Esse tabete shimata, ele traz uma emoção um pouco mais forte. Traz uma coisa que aconteceu, mas não estava nos seus planos que ela fosse acontecer. Mas acabou acontecendo e já está feito. Professor, como fazemos para esquecer nossa língua nativa, para ouvir o japonês escrever e ler, compreendendo diretamente os sentidos, sem ficar querendo traduzir mentalmente? Isso é um grande desafio, né, Yagami-san? Eu acho que é o primeiro passo que você pode dar, continuar acompanhando as aulas aqui, porque eu procuro sempre explicar as coisas de uma maneira que fique fácil de entender e que você entenda para não precisar mais do português, né? A nossa ideia é se livrar do português. A nossa ideia é pegar a gramática para se livrar dela depois, para a gente mergulhar no original, para a gente mergulhar no japonês, para a gente se livrar de legenda. Esse tem sido o nosso lema aqui do canal. Então, a imersão é uma coisa muito importante, né? Você escutar as coisas em japonês depois de entendê-las, né? Isso é muito importante. Você ouvir o que eu estou explicando aqui, por exemplo, com Nanatsu no Taizai, e você depois ouvir o trecho sem nenhuma legenda, você escutar, saborear o que eles estão falando em japonês, entender as nuances. Quanto mais você ouve, mais aquelas estruturas vão entrar na sua cabeça, e quando elas aparecerem de novo, você já sabe. Então, essa é uma dica. Bota a língua japonesa em prática, não bitole muito em gramática, embora seja muito importante para você entender. A gramática é uma ponte para você entender. O objetivo não é a gramática, o objetivo é você entender. Porque quando você entendeu, você não precisa mais da gramática. É igual um japonês nativo ou a gente mesmo. Tem muitas coisas, estruturas de língua portuguesa que eu não sou capaz de explicar a gramática corretamente, mas eu entendo. Então é isso, a gramática ela é um hack para você chegar no idioma. Então tenha essas coisas em mente, que isso acho que vai funcionar. E acompanha nossas aulas, porque a gente molda todo o nosso conteúdo para isso, né? Tanto aqui quanto no nosso curso fechado, que é o Nihongo Premium. Todas as aulas são para você
para te jogar em mar aberto e você conseguir nadar na língua japonesa. Ó, que bonito. Aula boa é aquela que você chega no fim e mesmo assim aprende alguma coisa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano. É isso aí. E o objetivo que eu tenho falado sempre também é que você... Aqui, né, a gente fala sempre de muitos assuntos, alguns assuntos até de níveis muito diferentes um do outro, mas você aprendendo um pouquinho mais do que quando começou a aula, se isso aconteceu, eu já estou muito feliz, isso já é muito bom para você, tá? O processo até você ser fluente, ele é a soma de tudo aquilo que você vai aprendendo, né, tanto organizadamente, que é o objetivo, né, para aprender de verdade, você tem que ter um método organizado, com um professor, a gente também oferece isso, mas tudo que a gente puder ensinar também, isso vai somando, isso vai te munindo, você vai ficando bem munido, inclusive de vocabulário. Muito bem, muito obrigado pelo elogio. Gente, obrigado por ter acompanhado mais essa aula aqui, espero que vocês tenham curtido, assistam tudo de novo, isso lá no Netflix, assistam esse anime porque ele é bem doido, ele é bem legal, e até a nossa próxima aula. Jané.